Joviais e Jovianas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse que é o episódio 11, tá quase acabando, mas ainda dá para aproveitar um pouquinho e aprender coisas novas sobre esse tema da sexualidade. Eu sou a Carol Herman e você é muito bem-vindo nesse nosso 11º episódio. Muito bem, como você já sabe, pode enviar as suas perguntas, as suas dúvidas, sugestões no nosso e-mail podcastconverso@gmail.com e no nosso Instagram @podcastconverso. E lembrando que estamos no Spotify, no YouTube, então se inscreva no nosso canal para que você receba as notificações assim que um vídeo for publicado, para que você fique ligado nas nossas lições estudadas e nos nossos episódios lançados. Hoje temos um convidado, mais uma vez, que é muito especial, que topa sempre estar aqui com a gente e nos ensinar sobre esse assunto tão importante. Pastor Hamilton, muito obrigado por estar aqui de novo. E pode se apresentar. Acho que o pessoal já te conhece, né? Acho que nem precisa, mas se eventualmente alguém está assistindo a primeira vez, né? Eu sou o pastor Hamilton Melo, pastor do Colégio Adventista de Londrina, e sempre é um prazer estar aqui com vocês no podcast Converso. Que bom, muito obrigada por estar aqui conosco. E para você, então, que está aparecendo aqui pela primeira vez, está chegando, está nos conhecendo agora, você pode nos encontrar em outros episódios anteriores, que já foram lançados. Vai aparecer aqui um card para vocês na tela, e vocês poderão verificar e entrar em contato com os nossos episódios anteriores. Inclusive falando sobre esse tema dessa temporada, que é a sexualidade, e da temporada anterior também, falando sobre a aliança de Deus com o seu povo. Bom, a gente acabou aqui de ouvir uma piadinha sobre o casamento, né? O casamento, o quê? Ele é beleza e paciência, né? Se der certo, beleza. Se não der, paciência. E hoje nós vamos falar, então, sobre quando as coisas dão errado. Durante essa temporada, nós viemos falando sobre o preparo, o namoro para um casamento, o casamento em si, o sexo dentro do casamento como plano de Deus, aqueles que estão solteiros e que escolhem estar sozinhos, né? E também aqueles que agora escolhem se casar e estão vivendo uma vida a dois. Mas e quando as coisas dão errado, né? Como que a gente pode fazer, então, para consertar esse problema do casamento quando dá errado? A lição vai trazer aqui uma analogia muito legal sobre quem nunca, né, foi colar alguma coisa com aquela cola que... A gente pode falar o nome da cola? Pode, né? Super Bonder, que não nos patrocina, mas deveria. Deveria patrocinar, hein? Quem nunca usou Super Bonder e acabou colando o dedo, né? Foi lá colar alguma coisa e colou junto o dedo. E, de fato, é uma cola super forte que as pessoas usam para colar coisas que precisam ser remendadas, né? E uma vez que a gente quer grudar, colar alguma coisa com essa cola que é super forte, a gente sabe que para separar isso depois vai dar um trabalho maior, né? Provavelmente vai sofrer algum dano aí se a gente for precisar separar essa coisa que foi colada com essa forte cola, né? Pastor Hamilton, como é difícil quando um casal se vê nessa situação de quando as coisas dão errado, né? Por isso, como que a gente pode pensar em relação à pessoa que nós escolhemos para nos casar? Será que a gente pode casar com quem a gente quiser, pensando que talvez as consequências disso possam ser dolorosas? Bom, Carol, nós entendemos o seguinte: o casamento é uma escolha tão séria, tão importante, que obviamente não deveria ser feito às pressas. As escolhas não deveriam ser feitas de qualquer maneira. Existem algumas, vamos dizer assim, diferenças que podem influenciar. Podem, não quer dizer que vão necessariamente influenciar negativamente o casamento, né? Por exemplo, pessoas que têm uma idade muito diferente, né? A tendência é não dar certo. Pode dar? Claro, você vai encontrar pessoas que têm uma... Pode, né? Não há proibição bíblica para isso. Ou pessoas que têm renda muito diferente, ou escolaridade muito diferente, né? Então, a pessoa tem que estar muito preparada para as consequências e dizer assim, olha, apesar de tudo, eu vou, né? E eu acho que eu consigo superar isso. Agora, quando entra na questão da religiosidade, da espiritualidade, aí a Bíblia dá uma
uma séria advertência. Uma séria advertência. O chamado jugo desigual. Por quê? Eu ouço pessoas dizerem assim, religião, para mim, não tem problema nenhum. Se um é de uma religião, outro é de religião, não tem problema nenhum. Não vai ser de problema nenhum se as pessoas não tiverem preocupação religiosa. Porque se as pessoas tiverem preocupação religiosa, se levam a sério a sua religião, obviamente vai ter problemas. Então, existe o jugo desigual? Existe, é bíblico, e nós deveríamos ter cuidado com relação a isso. Muito bem, pastor. Então, existem algumas consequências que acontecem quando nós não seguimos uma orientação, principalmente bíblica, né? Sim. Sobre a escolha de um cônjuge. Que consequências são essas que nós podemos elencar aí para quando a gente escolhe, por exemplo, um cônjuge dentro dessa situação do jugo desigual, ou até mesmo da idade diferente, Sim. a escolaridade, nível social diferente Sim. que você comentou, pastor? Que consequências a gente pode ter dentro desse casamento, pensando que isso pode gerar daí um possível divórcio, um querer do divórcio, né? Quando as pessoas estão na época do namoro, elas são um pouco menos racionais, né? Todos nós somos um pouco menos racionais. E sabendo disso, a gente tem que tomar certos cuidados. Prever, antecipar, pensar algumas coisas, né? Então, vamos imaginar o seguinte. A pessoa sabe que depois do casamento, né, pode cair nesses problemas aí. Eu vou ter paciência para suportar isso. Tá? Por exemplo, é muito comum que cônjuges comecem a se posicionar muito fortemente contra a religião, que durante o namoro ele falou que não teria problema nenhum. Né? E inclusive com ameaças e coisas que são até insuportáveis. Mas mesmo aqueles que eventualmente não proíbem, mesmo aqueles que eventualmente não cerceiam o direito, a gente vê alguns casos, como por exemplo, puxa, eu estou na igreja há tanto tempo, eu queria tanto ter o meu cônjuge aqui comigo, e não o tenho. Não tem violência, não tem nada. Mas há aquela falta, há aquela necessidade. Aquela ausência, né? E voltamos a dizer, há pessoas que dizem que não se importam com isso. Cada pessoa tem que olhar realmente se não se importa. O que não pode acontecer é a pessoa entrar no relacionamento, avisada disso, sabendo disso, e depois do casamento querer acabar por esse motivo. Porque já estava vivendo essa situação, já sabia dessa situação, né? Exatamente. E agora quer fugir disso mesmo sabendo que já era assim. Isso serve para tudo na vida, né? Há um ditado árabe que diz que sábio é aquele que aprende com a experiência do outro. Se o outro entrou por aquele caminho e caiu no buraco, por que eu vou cair no buraco também? Isso não é sábio. Eu tenho que pensar, opa, deu errado ali, eu não vou por esse caminho. Até porque quando a gente escolhe ir pelo mesmo caminho que o outro já viu que é doloroso, que vai ser cansativo, que vai dar problema, para quê? Né? Para que a gente vai se colocar nessa situação já sabendo qual vai ser o final? Né? Exatamente. Então, traz aí para nós uma reflexão também, para que nós jovens que estamos aí namorando, estamos nesse período de namoro, para que pensemos sobre isso também. Né? Precisamos refletir sobre o que temos em comum, o que não temos em comum, e se essas coisas que hoje nós vemos como coisas que nos atrapalham ou que podem atrapalhar, se no futuro elas não serão de fato um empecilho para que esse casamento dê certo. Essas coisas parecem muito pequenas na época do namoro, né? Porque na época do namoro é a época que nós queremos agradar muito a outra pessoa. Existe uma história que diz que certa vez uma moça que estava namorando um rapaz que não tinha a mesma fé, não tinha a mesma crença, ela estava conversando com o pastor. E ela dizia, mas eu posso atraí-lo. E realmente isso acontece algumas vezes. E o pastor, então, pediu ela que subisse, colocou uma cadeira e pediu ela que subisse na mesa. E ela não entendeu muito, mas viu que iria fazer um exemplo. E então, o pastor deu a mão para ela e disse, me puxe para cima da mesa. E com todo o esforço que ela fez, ela não conseguiu. E ele falou, agora eu posso tentar puxar você para baixo? E quando ela permitiu, com um puxão, ela já estava no chão. Isso é um claro exemplo do que acontece. Quem está espiritualmente mais alto sempre vai ter mais dificuldade de puxar para cima alguém que está espiritualmente mais baixo. Pode acontecer? Existem casos, mas são raridades. A tendência é sempre um puxar o outro para baixo. Alguns vão dizer assim, mas não me puxaram para baixo, eu continuo aqui em cima.
Ok, mas continua em cima sozinha. Ou sozinho, porque o outro está embaixo. Então, nós temos que ver até que ponto vale a pena isso. Inclusive, a gente já falou em episódios anteriores, em lições anteriores, sobre a necessidade de, entre o casal, haver a presença de Deus. Exatamente. Né? O casal precisa estar buscando a presença de Deus para que eles vivam numa união feliz, para que, quando esses problemas acontecerem, que eles estejam firmados na fé que têm e com a certeza de que Cristo pode fazer por eles algo que talvez eles não consigam fazer. Perfeito. Né? E aí é a hora daquele que tem as práticas cristãs e que está envolvido com outra pessoa que não tem, dizer assim, bom, eu quero que Deus esteja sempre dentro da minha casa. Eu teria liberdade de pedir a bênção de Deus na minha casa, através da oração, através do estudo da Bíblia, através de algum momento em que eu vou convidar os meus irmãos de fé para estarem aqui. Essa outra pessoa vai tentar me pedir ou não. Então, é para isso que serve o namoro. E é para isso que serve o noivado. Né? Agora, quando as pessoas não usam o período do namoro e do noivado para pensar nessas coisas e querem pensar depois do casamento, aí complica bastante. Inclusive, vale ressaltar, a gente já falou sobre isso em lições anteriores também, que a gente não muda o outro. Então, se casar com aquele pensamento, aquele sentimento de que não, quando casar vai ser diferente, né? Essa pessoa vai passar mais tempo comigo, e aí eu vou conseguir mudar o pensamento dele, ou comigo vai ser diferente, né? Quando tiver casado comigo, daí não vai ser mais assim. Não caia nessa cilada, porque de fato uma grande cilada. Os exemplos das pessoas que passaram por isso nos mostram que essa é uma grande cilada, como você mesmo disse. Então, eu volto a dizer, se no momento do namoro, que é o momento que nós queremos agradar em tudo ou da melhor maneira possível a outra pessoa, a pessoa não toma decisões, dificilmente ela o fará depois do casamento. E aí, vem aquele ditado que eu já citei aqui, abra bem os olhos antes de casar e mantenha-os meio fechado depois. Há pessoas que querem fechar os olhos antes do casamento e querem arregalar os olhos depois. E aí não dá. Aí não há mais tempo, né? Pastor, a gente sabe que o casamento ele foi instituído por Deus, criado por Deus. Inclusive, Deus foi o primeiro a participar, né, a estar ali presencialmente numa cerimônia de casamento. E como é que a gente pode ter problemas, sendo que o casamento ele é tão bonito, ele foi criado por Deus, né? Como que é possível ter problemas dentro de uma instituição que foi criada de fato por Deus, originada de Deus, né? Como que isso pode acontecer? Vamos pensar no sábado, que é uma das duas instituições que vieram conosco após o Éden, né? O sábado e o casamento foram criações de Deus. Agora, nós sabemos também que muitas pessoas não conseguem entender a bênção que é o sábado. Tanto que o sábado, para alguns, acaba se tornando um peso e um fardo. E assim é com o casamento também. Deus criou o casamento como algo que deveria ser uma bênção, mas por falta de orientação não seguida, por falta de conhecimento, isso que devia ser a bênção, em algumas vidas, infelizmente, acaba se tornando uma maldição. Quando nós não seguimos a escolha de um cônjuge, conforme a ordem de Deus, a tendência é entrar num relacionamento que vai ser cruciante para as pessoas. Né? E isso vale, volto a dizer, para outras áreas da vida. Se eu quero, por exemplo, comprar um carro ou uma outra coisa qualquer, e eu não sigo as orientações do fabricante, eu vou ter problemas sérios com esse carro, posso até sofrer acidente com esse carro. Né? E aquele carro que eu comprei para ser uma bênção para mim e para minha família vai virar a maldição de causar fadado à ruína. Fadado à ruína, exatamente. Então, a pergunta é, o que eu estou fazendo para conhecer a vontade de Deus, para seguir a vontade de Deus na minha vida? Nem sempre a vontade de Deus coincide com a nossa vontade. Algumas vezes nós vamos ter que dizer claramente, olha, minha vontade fica do lado aqui, porque a vontade de Deus é melhor. É melhor. Nós não vamos entender no momento. Com os anos passando, nós vamos conseguir entender isso. Isso é fé, isso é confiança. Então, eu acho que é muito importante, em primeiro lugar, nós conhecermos. Estudando a Bíblia, nós temos aqui uma lição fantástica que está tratando desse assunto, e a nossa igreja tem muita literatura sobre o assunto. Desde o livro Lar Adventista, passando por outros livros, outras publicações, e às vezes as pessoas vão para o casamento sem ter lido nada, absolutamente nada. Despreparados, né? Despreparados, indo apenas com as suas próprias decisões, nem sequer orando para pedir a Deus que se faça a sua vontade. Então,
Queremos que o casamento seja uma bênção como Deus planejou? Queremos, mas então nós temos que seguir os passos que Deus disse. E muitas vezes as diferenças que acontecem dentro de um relacionamento são diferenças entre as pessoas mesmo, porque as pessoas são diferentes, né? E dentro de um casamento existem duas pessoas com qualidades diferentes, personalidades diferentes, uma bagagem cultural e familiar diferente. E às vezes essas diferenças se tornam obstáculos para que esse casamento dê certo, Sim. ao invés de serem um ponto de união entre eles, né? E como isso pode ser prejudicial ao próprio casamento, né? Quando focamos muito nessas diferenças e não uma forma que possamos nos unir, já que eu sou diferente, então que ele me complemente, que eu o complemente também, né? Para que esse casamento dê certo. Exatamente. Né, falando agora de pessoas que já têm a mesma fé, né? E que às vezes, mesmo tendo a mesma fé, terminam o casamento, né? Pela falta de preparo, pela falta de oração. O meu namorado, a minha namorada é da mesma igreja que eu. Pronto, mas isso só não basta. Né? Nós temos que avançar em relação a isso. Porque senão, essas pequenas diferenças, mas pequenas literalmente, coisas mínimas, aquela questão de apertar a pasta de dente em um lugar diferente, vai fazer com que esse casamento... Vai incomodar. Vai incomodar. E isso vai acontecer. Não tem como você dizer assim, olha, não vai acontecer comigo. Vai acontecer com todas as pessoas. A questão é como eu vou encarar isso. Como eu vou encarar isso? Com que espiritualidade? Com que bom humor até? Eu me lembro que eu vou fazer agora 24 anos de casado, e eu me lembro que quando eu casei, eu tinha sempre o hábito de colocar os meus sapatos embaixo da cama. E é interessante que quando eu cheguei nas primeiras semanas de casamento, eu ia buscar o meu sapato e não estava lá, meu sapato. Sempre tinha uma prateleirazinha ali, né? E isso aconteceu algumas vezes. Aí eu percebi que a minha esposa não tinha esse hábito. E, pelo contrário, o hábito dela era melhor que o meu, né? E procurei entender isso, né? E não recriminá-la. E há pessoas para quem isso serviria como o início de uma segunda, terceira guerra mundial. Um motivo, né? E tem muita gente terminando casamentos por esses motivos. É claro que ele não vai chegar lá diante do juiz e falar assim, eu estou terminando por causa da pasta de dente ou por causa do sapato embaixo da... Ele não vai falar isso, seria vergonhoso. Então, usa-se uma desculpa geral, né? Nós estamos nos separando por incompatibilidade de gênios. Quem nunca ouviu isso, Quem nunca ouviu né? isso, tá? Aí tudo vira incompatibilidade de gênio. A pergunta é, você não namorou, você não noivou essa pessoa? Durante o namoro, durante o noivado, você não viu Não conheceu? a incompatibilidade de gênios que havia? Então, essa é a questão. Pastor, mas às vezes essas coisas pequenas, esses detalhes se tornam um obstáculo, mas e quando o sexo ou a sexualidade desses indivíduos, agora como um casal, vira um motivo para o desejo do divórcio? Como que a gente pode fazer? Porque é complicado, né? Quando chega até esse ponto. E aí, o que fazer? A sexualidade não deveria ser um dos pontos que une o casal? Deveria, mas não deveria ser o mais importante. Nós vivemos uma sociedade extremamente erotizada, onde o sexo ele tem vamos dizer, uma importância desmedida. O sexo é importante, mas chega a tal ponto, né, que ele abafa as demais. Assim como o dinheiro. Aliás, eu já li um livro, não vou me lembrar agora qual é, mas o autor que trabalha com casais, ele fala que boa parte dos casamentos que ele percebia ali que acabavam, eu já testei isso aqui, ou acabavam por questões financeiras, ou acabavam por questões sexuais. E aí nós percebemos que na vida da sociedade moderna, dinheiro e sexo têm um peso descomunal e muitas vezes se complementam, né? Dinheiro e sexo estão ligados. Então, embora a sexualidade seja um ponto importantíssimo do casamento, não é o ponto mais importante. Se as pessoas se casam apenas por causa do sexo, é muito provável que elas, por causa do sexo, irão se separar. Então, nós temos que pensar na questão da sexualidade, sim, é um dos pontos que une o casal, com certeza, mas o casal não pode achar, a gente se dá bem sexualmente e está tudo certo. Não, tem que haver outros fatores que também correspondam a isso. Então, volto a dizer, sabe, Carol, eu tenho feito muitos casamentos, e eu fico triste, às vezes, quando eu sei, melhor dizendo,
que alguns casamentos terminaram. E eu percebo assim que muitas pessoas, quando pensam em casar, estão pensando muito no dia da cerimônia em si. Em fazer uma cerimônia grandiosa, uma festa, bonita, né? de festa. E eu digo para as pessoas, gente, não se preocupem, porque o dia do casamento sempre vai ser uma festa. Por mais simples que seja, sempre vai ser uma festa. Se você se preparar para o dia a dia que vem depois, como você se prepara para o dia da festa, então está tudo beleza. E alguns se preparam muito para o dia da festa, muito mesmo, gastam até o que não tem, o que não podem, e depois sobra pouca energia para poder se preparar para o dia a dia que vem depois. É como se alguém achasse que o mais importante numa faculdade é o dia da formatura. O dia da formatura você está lá com o povo, você está de beca, você está sendo aplaudido, mas as pessoas não se esquecem do dia a dia na faculdade, né? Estudando, fazendo trabalho, indo até tarde da noite, ok? Então, nós temos que parar de pensar no casamento como o dia da cerimônia e passar a pensar no casamento na sequência, no dia a dia que vem depois. E aí eu tenho que pensar na questão da sexualidade e pensar o que Deus diz sobre a sexualidade. E nós ficamos maravilhados em saber que a Bíblia fala muito de sexo, né? Ela fala bastante. Muitas regras, ou melhor dizendo, não são tantas regras, mas são regras importantes, né? E se eu levar a sério essas regras, a chance de eu me dar bem é muito, muito melhor. A lição vai trazer uma frase muito legal aqui, que diz assim: antes do casamento, o diabo faz tudo o que pode para levar o casal a ter atividade sexual. E depois do casamento, ele faz tudo o que pode para impedir que esse casal tenha relação sexual. Fantástica essa né? frase, né? É fantástica, né? Por quê? Porque, e alguns casais, que coisa estranha, né? Eles, e agora não necessariamente casais que se casam, mas casais que têm relacionamento sexual apenas pelo sexo em si, o interesse deles um pelo outro acaba instantaneamente. Né? A gente vê isso na história do filho de Davi, né? Aminon, acho que é Aminon. Quando ele forçou a sua meia-irmã, né? Ela não morava com ele, era filha do pai dele com outra mulher, ou seja, tem incesto envolvido, uma história terrível na Bíblia. E ele força a sua meia-irmã a um relacionamento sexual, dizendo para ela que ele não tinha mais como viver sem ela. Praticamente foi um estupro, porque ela não... E quando termina o relacionamento sexual, o que a Bíblia diz? Que ele se enojou dela. Ué, acabou tudo aquilo que ele tinha falado há pouco tempo. E é muito triste quando, às vezes, as pessoas, e eu vou falar sempre que não é questão apenas de mulheres, homens também, cedem aos desejos um do outro e depois se sentem usados, se sentem jogados fora, se sentem tristes porque confiaram muito numa pessoa. Então, aquela velha desculpa, né? Que alguns rapazes, principalmente, dão para as meninas. Nós vamos manter as relações sexuais uma vez apenas como prova do seu amor por mim. A menina deve responder: esperar vai ser a sua prova do seu amor por mim. E se não quiser esperar, não tem então amor. Tchau. Tem que ser assim, né? Não é fácil. Às vezes a pessoa fala, vocês estão falando no podcast que é tchau. Às vezes tem que ser assim. Um homem casado, por exemplo, quando ele se sente assediado por uma mulher, ou uma mulher casada que se sente assediada por um homem, o que ele tem que dizer? Tchau. Sai fora. Porque se você ficar ali, você acaba sendo realmente levado e conivente com essa situação. Conivente com a situação e com muita clareza, né, de cair naquele problema. Todos nós temos desejos, casados ou não. Então, a pessoa está se percebendo que está sendo assediada. Se ele começar a brincar com aquilo, é claro que ele vai ter problemas. Então, não é fácil, mas tem que olhar para frente e dizer, ó, tchau. Fuja. Né? O que se espera do solteiro é isso do casado também. Muito bem. Pensando agora sobre todos os problemas que um casamento pode trazer, e então a decisão pela separação. Os dois indivíduos dentro desse casamento vão sofrer quando acontece uma separação. Isso está muito claro para a gente, né? Eu falei sobre a metáfora, a história da cola, né, que gruda muito bem, e a hora que a gente separa, alguma coisa vai ficar estragada ali. Ou vai deixar de funcionar, os dois ali vão ficar marcados. Por isso, né, pastor?
E mesmo, até mesmo algum tempo depois da separação, essas marcas ainda podem estar ali, feridas que não se curam, né? Cicatrizes que ainda podem trazer, podem reabrir. E aí, o que a gente pode fazer, pastor, em relação a isso? Porque, assim, a gente sabe que vai ser doloroso, vai ser sofrido, né? Mas o que pode acontecer com cada um desses indivíduos quando ocorre a separação, né? O divórcio, por mais que as pessoas tentem defender, ele sempre será traumático, em menor ou maior grau. Ele sempre, sempre. Aquelas pessoas que casam com a seguinte ideia, se não der certo, separa, essas pessoas são grandes candidatas, porque não é esse o pensamento bíblico, né? Vou casar de qualquer jeito, se não der certo, separa. Não. O pensamento bíblico é um pensamento que você deve se preparar o máximo possível para o casamento, tendo em vista a não separação. A Bíblia coloca o divórcio como uma possibilidade, não uma obrigação. Eu, quando estou dirigindo, eu ensino um pouco meu filho, minha filha, e eu digo, olha, nós estamos aqui na estrada. Vou mostrando. Essas linhas pontilhadas aqui está dizendo que eu posso ultrapassar. Mas poder ultrapassar não significa que eu sou obrigado a ultrapassar. O divórcio é possível? Ele é possível. Mas não deveria acontecer. É como um seguro de carro. A pessoa pode pagar o seguro de carro 20 anos e, de repente, nunca usar. E que bênção se ela não precisar usar. Se em algum momento ela precisar, é porque não aconteceu alguma coisa legal. Ou porque ela foi roubada, ou porque ela sofreu um acidente. O divórcio é um seguro. O ideal é que não se use nunca. Porque se for preciso usar, é porque aconteceu um acidente, algum problema, e aí ele vai ter que ser utilizado, né? Então, mais uma vez, as pessoas têm que entrar no relacionamento procurando realmente não chegar a esse ponto. Não existe esse negócio da pessoa dizer assim, eu me separei, agora estou solteiro de novo. Você não está solteiro de novo. Você está divorciado. Solteiro é quando você nunca se casou. Você não está solteiro de novo, você está divorciado. E é assim que vai aparecer nos seus documentos. Okay? Inclusive, perante a lei, você não está solteiro mais. Exatamente. E se você tem filhos, e aí o resto da vida, você vai ter que ter o contato, por mais formal e que seja, com aquela primeira pessoa. Né? E isso quando a gente não vê aí as pessoas separando 2, 3, 4 vezes, com 4 esposos para trás. Né? Então, o divórcio, embora, e nós vamos ver daqui a pouquinho a razão, né? Ele não deve ser contemplado como, uma possibilidade, né? É como se tivesse... É como se eu entrasse num avião que vai cair, sabendo que vai cair, e aí eu tenho um paraquedas aqui. O paraquedas existe lá, mas torça para não usar, né? Torça para não usar. O divórcio, eu nunca me divorciei, mas eu acompanho muitos casais que se divorciam, e é de levar as lágrimas. Especialmente quando existem filhos. As crianças sofrem, e sofrem muito, muito, muito. Né? Então, sempre o divórcio vai ser doloroso. Sempre o divórcio vai ser doloroso. E às vezes até para outras pessoas envolvidas, não só para o casal, né? Para filhos, a família, parentes, amigos. Como um todo, né? Amigos, né? Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei, né? De amigos que se divorciaram, e eu era amigo dos dois, e agora eles não querem que eu seja amigo do outro. Eu preciso escolher um lado, né? E eu tive que uma vez falar com um casal, escuta, vocês estão se divorciando, mas eu... Não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso no sentido de amizade. Esse aqui é meu amigo e essa aqui é minha amiga. Né? Então, como atinge tantas pessoas, né? Como atinge tantas pessoas, atinge crianças, filhos, atinge parentes, famílias e atinge amigos. Né? Então, não banalizemos o casamento e não banalizemos o divórcio. As duas coisas são muito, muito sérias. E a Bíblia é tão sério que a Bíblia vai falar sobre isso. Né, pastor? Em que ocasiões, então, o divórcio é permitido? Não pela lei, mas agora pela Bíblia, que é o nosso guia maior. Né? Dá para separar só porque deixou a toalha molhada em cima da cama, não fez a comida do jeito que eu gosto, queimou o arroz, o feijão, agora eu posso separar? Né? Obviamente, o casamento não pode terminar por coisas pequenas, né? E isso já está claro na Bíblia, né? A pasta de dente, a toalha em cima da cama e assim por diante, né? Nós temos que ter uma certa... Tem
um texto de vou me lembrar agora daqui a pouco o nome do escritor, em que ele diz assim: nós não abandonamos nossos filhos quando eles fazem coisas erradas, por que a gente quer abandonar o cônjuge quando ele tem um erro pequeno? Né? Se o filho deixar a toalha molhada em cima da cama ou apertar a pasta de dente no lugar errado, você vai falar, não quero mais você? Claro que não, nós amamos nossos filhos. E por que nós não temos isso mesmo com o cônjuge? Né? Então, obviamente, se o divórcio é muito sério, como a Bíblia diz que é, ele não pode ser utilizado para coisas pequenas. Né? A Bíblia é clara em dizer que o adultério, a prática sexual pecaminosa, quando um cônjuge trai o outro cônjuge, é que vai dar a possibilidade, porque se o cônjuge traído eventualmente achar que deve perdoar, e o outro demonstrar desejo, porque às vezes um quer perdoar, o outro não quer. Tá nem aí, né? Não quer mudar. Obviamente, perdoar quem está arrependido. Então, ainda existe a possibilidade do perdão ainda, da reconciliação. Né? Se não houver esse desejo de ser perdoado e reconciliado, é o único momento que, diz a Bíblia, pode haver a dissolução do casamento. Ainda assim, a parte que nós chamamos parte inocente, a parte que foi traída, ela pode ir para um novo relacionamento. E a outra parte, ela não estará diante de Deus livre para um novo casamento, enquanto a primeira parte permanecer sozinha. Né? Existe, Carol, um grupo de teólogos, de cristãos, que já pensa hoje em incluir nessa infidelidade a violência física. Né? O pensamento é o seguinte: quando a pessoa foi lá diante do altar, ela prometeu, ela fez juramento diante de Deus que ia amar, cuidar, proteger e etc. Mas se essa pessoa bate, agride, se essa pessoa é violenta, ela está sendo infiel ao seu compromisso. Descumprindo o compromisso que fez. Descumprindo o compromisso. Ok? Esse é um debate que ainda existe, né? Esse é um debate que ainda existe, pode ser que futuramente se entenda melhor isso. Obviamente, alguém que está sofrendo, e não apenas mulheres, homens também, porque homens, em menor número, mas também sofrem violência. Obviamente, alguém que está sofrendo violência, abuso no casamento, deve se separar, né? Não deve ficar ali correndo riscos, deve se separar. Mas ele pode ter um novo casamento se o outro não teve um relacionamento de adultério com outra pessoa, sabe? É muito difícil quando uma pessoa chega ao ponto de agredir, não ter antes o pecado do adultério. É muito difícil isso. Pode até não ser conhecido, geralmente está escondido. Já né? Perdeu o respeito mesmo, Já perdeu o respeito. Né? Se a pessoa está batendo é porque não tem respeito mais, então ele deve ter tido... Eu diria o seguinte para essas pessoas: ainda que a igreja eventualmente diga que você não possa ter um novo relacionamento, não se preocupe agora com o novo relacionamento. O que você tem que procurar hoje é deixar o antigo relacionamento. Esse relacionamento abusivo, violento e assim por diante. Quando você tiver paz na sua vida, equilíbrio na sua vida, é que você vai poder entrar, de repente, no outro relacionamento. E nesse tempo, possivelmente, vai aparecer o que o outro está fazendo. Né? A maioria dos casos que eu vi são dessa maneira. Agora, eu preciso também dizer uma coisa. Nós temos que trabalhar muito com os nossos adolescentes, principalmente com as nossas meninas, porque as mulheres continuam sendo as maiores vítimas. Da importância de fazer boas escolhas. Tudo que é prevenção é melhor do que cura. Existem meninas, moças, que entram num casamento que vou pegar emprestado o título do livro, né? Elas são crônicas de uma morte anunciada. Né? Eu me lembro uma vez uma moça que estava numa situação dessa e ela dizia: todo mundo me avisou. E ela dizia para mim: olha, as minhas amigas me diziam: olha, não entra nisso. A minha mãe me dizia, a mãe do rapaz dizia para mim: não entra nisso. E eu fechei os olhos para todo mundo. Sabe aquele tipo Sansão? É esse que me agrada e pronto. Porque na vida normal, no mundo, aí fora, nas novelas, é isso aí. Eu quero casar com quem eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim, porque se você depois estiver sofrendo violência, é a tua família que vai lá, inclusive se expor à violência também. Né? Então, ninguém tem nada a ver com isso. Todo mundo tem a ver com isso. E aí entra o plano divino, de que os pais sejam conselheiros,
de que os líderes sejam conselheiros. Eles não vão tomar a decisão final. A escolha do casamento vai ser do rapaz, da menina, mas ela tem que buscar, né? Eu me lembro que quando eu me casei, eu fiz isso. E eu tenho certeza que a minha esposa também fez. Eu procurei pessoas que conheciam ela, conheciam a família dela, e perguntei. E eu me lembro até hoje do irmão Ademar. Eu sempre digo, ele foi meu padrinho de casamento. Eu digo, olha, o senhor foi um homem que responsável foi responsável, porque eu conversei com várias pessoas, Aham. mas a minha decisão foi ali na hora que ele falou. Porque quando eu perguntei o que ele achava daquela minha namorada para casar, ele olhou para mim e ele disse assim: Hamilton, eu vou dizer só uma coisa para você. Eu gostaria que ela fosse a minha nora. Então pronto. Aí pronto, né? Aí pronto. Eu quero buscar, eu preciso buscar de pessoas que conhecem bem o outro, pessoas que têm uma vivência maior. Os meus pais, minha mãe, meu pai, minha mãe. E não apenas. Então nós precisamos trabalhar com os nossos adolescentes isso. Além do divórcio ser algo muito restrito, existe ainda o risco de você entrar num relacionamento abusivo. Na novela dá certo. Na vida real não dá certo. Tem que ter que tomar cuidado. A gente pode dizer, então, que em casos de abuso e violência, apesar de não estar escrito na Bíblia que é permitido o divórcio, é aconselhado que essas pessoas, então, se divorciem para que não fiquem sofrendo. Com certeza. Né? A pessoa deve sim se separar. Porque é aquilo que eu digo. O divórcio, a traição sexual é a única causa permitida para um novo relacionamento. Porém, não é a única causa para a separação. Para a separação pode haver outras causas. Né? Eu cheguei à conclusão que eu tenho incompatibilidade de gênero. Eu estou sendo ameaçada. Então a Bíblia diz, separe-se. Separe-se e fique só. Né? Até que esse problema se resolva, separe-se e fique só. Então, aqui vai o nosso apelo, né? Para líderes religiosos, para pastores, para anciãos. Não escondam a violência. Né? Se vocês tiverem que aconselhar alguém, né? Não escondam a violência, não diga para a pessoa manter as aparências, não diga para a pessoa ficar lá no relacionamento só para posar de bonitinho lá na frente. Né? Não. Tem que separar? É muito sério. É nesse momento, eu vou dizer o seguinte: eu tenho o seguro do meu carro, mas eu não vou acionar o seguro do meu carro, a não ser que seja muito necessário. Se bateram, se roubaram meu carro, aí sim eu vou. Agora, tem o divórcio. Eu devo evitar. Mas se chegar a hora que ele precisa ser adicionado, então vá atrás disso. E meninas, estou falando agora para as meninas porque, volto a dizer, elas são as maiores vítimas. Cuidado com esse movimento de sanfona, né? Separa, volta, separa, volta. E a pessoa promete, eu vou mudar, volta, separa de novo, eu vou mudar. Cada vez que você volta, você vai ficando mais fraca e ele vai ficando mais forte. As pessoas merecem chance na vida? Merecem chance. Porém, quando a pessoa desperdiça uma chance, nós temos que ser muito cuidadosos em dar uma segunda chance. E se ela desperdiçar a segunda, mais ainda em dar a terceira, porque senão a gente acaba ficando de bobo na história. E o próprio Cristo não quer que nós sejamos os bobos da história. Obviamente né? não. Muito pelo contrário, ele espera que o povo dele seja um povo extremamente racional, conhecedor, que saibam o que devem fazer, o que não devem fazer. Né? Então, se tem alguém que está nos ouvindo e que em algum momento percebeu que o seu casamento está passando por algum tipo de violência, algum tipo de abuso, não só a violência física, mas a violência psicológica, né? A violência moral, patrimonial, financeira. Todos os tipos de violência. Não hesite em sair disso. Né? Talvez você tenha ouvido por aí as pessoas dizerem, não opte pelo divórcio, né? Porque justamente isso que você comentou, né, pastor? Porque vai ficar feio para você, ou porque a Bíblia não vai falar, não permite que você tenha o divórcio por causa desse tipo de motivo. Mas se for para o seu sofrimento e principalmente um risco à sua vida, sim, saia fora. É claro que como pastor, eu sempre vou incentivar o casamento se as pessoas me procurarem por coisas mínimas, né? Pasta de dente, toalha na cama, isso aí nós temos que ser coerentes. Mas na hora em que se passa para violência, aí nós não estamos mais brincando. Aí nós estamos falando muito sério. E se eu fosse uma pessoa casada com alguém
que me oferecesse qualquer tipo de violência. Eu preferiria 1000 vezes estar sozinho. Né? Me separar, me divorciar. Você não pode entrar num novo relacionamento. Beleza. Eu quero é paz. Eu quero poder dormir na minha cama à noite, né? Sem o risco de ter alguém para me matar durante o sono. Então, nós temos que lembrar isso. E denunciar, hein? Não pode esquecer de denunciar as autoridades. Com certeza. Né? Eu fico triste quando eu sei que, eventualmente, algumas meninas estão namorando, levam um tapa do namorado. Se você, como namorada, leva um tapa, o que ele vai fazer quando for Só casado? no namoro? Exatamente. Se no namoro já tá levando um tapa, imagina quando casais estiverem só vocês dois dentro de casa. Uma vez uma menina me disse para mim, ela me deu um tapa. Então, minha filha, termine com ele. Ele já está mostrando para onde ele vai levar você. Né? Termine. Porque depois, se ele continuar te batendo, você vai ter que pedir ajuda para um monte de gente. Né? E vai ser muito, muito mais difícil. Né? Então, tenha essa coragem. E ressaltamos, não só um tapa. Às vezes, o marido, ou melhor, o namorado ou a namorada é muito esquentadinho, é muito bravo, qualquer coisa já irrita, já estressa, e ele tem alguns tipos de comportamento, ou ela tem alguns tipos de comportamento que não condizem com uma pessoa que está somente brava, né? A pessoa chuta as coisas, bate a porta, briga e fala alto e grita. Não fique pensando que quando casar vai ser diferente, que isso vai melhorar. Ou que vai ser igual a música, né? Entre tapas e beijos. Exatamente. Não vai ser só tapa depois, não vai ter nada de beijo. Então se preocupe com isso também, porque às vezes não chegou a ser um tapa, não chegou a ser uma violência explícita, mas o seu psicológico já está te afetando. Dilacerado. Então, saia enquanto há tempo, né? E se você estiver vivendo isso dentro de um casamento, não pense que não há mais tempo também para sair. Saia disso e vá viver uma vida plena, uma vida completa, em abundância, que é somente nosso Deus que pode nos dar. Exatamente, né? Exatamente. E esse é um assunto muito sério que tem que ser falado. Precisa ser falado. Perfeito. Pastor, como que a gente pode evitar o divórcio? Quais conselhos a gente pode receber da Bíblia, ou até mesmo dos nossos líderes religiosos, em relação a como podemos casar bem, né? Como evitar essa última saída que é o divórcio, a separação? Existem vários conselhos, alguns até já citei, mas eu quero dar um que é da senhora Ellen White. A senhora Ellen White, ela diz, se você está acostumado a orar, no momento que você está pensando em casar, você tem que orar o dobro. O dobro. Então, em primeiro lugar, ore o dobro sobre aquele assunto que você ora. Muita oração, muita oração. Segundo lugar, procure estudar o que a Bíblia diz sobre o tema. A lição, volto a dizer, é um bom guia para isso. Nós temos na igreja bons livros. O Lar Adventista talvez seja o mais recomendado. Né? Existem cartas a jovens namorados. Existem outros livros de outros autores que você deve procurar ler sobre o assunto. Quando alguém vai ter um filho, ela procura ler tudo sobre o assunto. Mas quando a gente vai casar, a gente não lê. Nós temos que ler, nós temos que procurar. Faça cursos. A igreja oferece curso de noivos, né? Faça o curso de noivos. Eu me lembro uma vez uma moça que eu conheci, que num curso de noivos, ela e mais uma estavam sozinhos no curso. Né? E o pastor que fez o curso me contou isso. Que perguntou, e vocês duas? Uma falou assim, meu namorado vai chegar amanhã cedo. Ele estava em outra cidade, então, sexta-feira à noite, ele não poderia participar, e no do sábado ele iria. Então, ela assistiu sozinha, para depois passar para ele. E a outra, e você está aqui? Ela disse, não, eu não estou namorando, mas eu estou aqui porque eu quero aprender. O pessoal riu ali, né? Estranho. Mas, recentemente, anos depois disso, eu vi essa moça postando fotos do casamento dela e muito feliz, né, no seu novo casamento. Então, tenha a humildade de querer aprender, né, de buscar o que Deus orienta, o que Deus quer. E se você resolver não seguir, obviamente, você está não seguindo por sua conta e risco. Converse com pessoas que já passaram por aquilo que você está passando, especialmente aquelas cujo casamento é bem-sucedido. Procure marido e mulher cujo casamento foi bem-sucedido, que você admira. Há pessoas que nós olhamos e nós admiramos, né? E até mesmo aquelas que não tiveram um casamento bem-sucedido também podem nos ajudar, né? Mostrando por onde erraram e que nós não queremos. O que podemos evitar, né? O que nós podemos evitar. Então, nós não podemos, resumidamente, nós não podemos ter a atitude de arrogante de Sansão. Sansão diz, esta que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Né? Pergunte para Deus se é isso que ele quer.
Uma pessoa que nós vimos bem interessante na Bíblia, que manteve o casamento com alguém que não era fácil, foi Abigail, né? A história de Abigail na Bíblia. Posteriormente, ela ficou viúva e casou-se com Davi. Vale a pena. Abigail é uma mulher sábia. Vale a pena estudar a história de Abigail. E eu também diria, usando um pouquinho a minha própria experiência, eu também diria o seguinte, uma frase que a minha irmã me disse quando eu estava pronta a casar. Eu não sei se eu falei isso aqui outra vez aqui. A minha irmã disse assim, não se preocupe tanto em encontrar a pessoa certa, quanto em ser a pessoa certa. E aí é começar a pensar o seguinte, eu quero me divorciar por quê? É por alguma bobeirinha? Ou eu quero me divorciar porque realmente existe uma questão séria, ameaça a minha vida, violência física, psicológica, financeira? Tá, eu não tenho violência. Meu marido, minha mulher são pessoas boas, não existe violência. Então por que você quer separar? Tá? Eu quero separar porque eu não gosto disso. Não, mas então vamos tentar. Né? Vamos tentar, então, resolver. Eu me lembro de uma pessoa que ela viu no Facebook as fotos de uma outra que havia separado e mudou para outro país. E lá no Facebook ela postava as fotos dela lá em outro país. E aí, de repente, essa pessoa que ficou aqui entrou em contato com a outra e disse, olha, eu quero me separar também. Mas por que você quer separar? Porque eu tenho uns probleminhas no meu casamento e eu vejo você no Facebook, você está sozinha, suas fotos estão bonitas, tão felizes. Né? Aí aquela pessoa disse, escuta, você vai tomar uma decisão baseada nas minhas fotos do Facebook? Como qualquer pessoa, eu posto fotos bonitas. Eu não posto fotos da hora que eu estou sozinho, que eu estou chorando, que eu estou... Se você vai tomar uma decisão baseada no meu Facebook, já quero dizer para você que você está errada. E foi um chacoalhão. E graças a Deus a outra ficou junto, né? E está feliz hoje. Resolveu os problemas. Então, não tome decisões do divórcio baseado na experiência de outras pessoas. Mas fulano separou e está muito bem. Até onde você vê ele pode estar bem. Ele não vai ficar mostrando tudo o que está acontecendo para você. Né? Então, olhemos com seriedade o casamento. Né? É melhor a pessoa estar sozinha, ficar solteiro por um bom tempo, do que simplesmente entrar apressado num casamento prematuro e finalmente não vai ser feliz. Em alguns momentos o divórcio será necessário, mas ele deve ser evitado. Ele deve ser evitado. Muito joelho no chão, muita oração. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu me casei com ele, mas ele não vai na igreja comigo. Ok, mas ele te respeita? Me respeita, mas eu queria alguém que estivesse comigo na igreja. Mas você lembra que antes do casar ele falou que não ia? Não ia. Uhum. Agora você tem que ficar com ele. Agora o que você pode fazer na tua vida é colocar os joelhos no chão e orar por ele. Uhum. E alguns vêm, 10 anos depois, 20 anos depois. E alguns também não vêm. E alguém não vem, e alguns não vêm. E ok, você vai dizer assim, ok, mas eu sabia que ele não ia vir, e agora eu estou com ele. Uhum. E isso não vai ser motivo de eu me separar dessa pessoa diante de Deus. Então, para resumir numa palavra só, humildade. Humildade para reconhecer os conselhos e as ordens divinas. E procurar colocar isso na nossa vida. Né? Eventualmente, se o divórcio vier, que não seja por culpa sua. Né? Que não seja por culpa sua. Muito bem. Que problemas vão acontecer dentro de um casamento, a gente já sabe. Que desavenças podem acontecer, que discordâncias podem acontecer. Mas o próprio Deus, que é o dono de tudo, nosso Pai, também tem que aguentar certas situações que nós fazemos com ele. Nós somos tão desobedientes, né? Somos tão pecadores. Às vezes envergonhamos o nosso Deus e ele não desiste de nós. Por que não também perdoarmos aquela pessoa com quem estamos unidos em casamento, né? E resolver esses problemas para que não seja uma decisão tomada sem fundamento, né, pastor? E é sobre isso que nós falamos muitas vezes aqui. Motivos bobos para que uma decisão muito séria seja tomada, né? Que tenhamos a Cristo como o exemplo daquele que não desiste de nós. E se você está passando por algum problema no seu casamento, não desista dele tão facilmente assim. Sim, com certeza. Lute pelo seu casamento, mude o que precisa mudar em você, converse com o outro para que ele também entenda a sua situação, né? Às vezes muitas coisas a gente consegue resolver numa conversa. E é claro que
Nós não estamos falando aqui sobre abuso ou sobre violência. Esses casos não entram nessa situação aqui. Não entra. Então, para você que tem sofrido com o seu casamento esse problema da violência, do abuso, escolha sair disso. Saia disso. Busque ajuda para sair disso. E você que está tendo alguma dificuldade, mas para você pode parecer tão grande, mas sabe que consegue resolver isso com uma conversa, né? E principalmente dá para resolver esse problema, então resolva. Não se separe, não abra uma ferida, não deixe as marcas do divórcio ficarem em você por um motivo que poderia ser resolvido e depois até você se arrepender de ter se separado, ter se divorciado de alguém por um motivo tão bobo. Exatamente, né, pastor? Exatamente. Só um claro. pensamento mais bíblico, né? A Bíblia diz assim: o marido que crê santifica a mulher que não crê, e a mulher que crê santifica o marido que não crê. O seu esposo, ele não compartilha de sua fé por algum motivo, ou porque você se casou com ele e já não compartilhava, ou porque ele deixou a fé, mas ele é uma boa pessoa no sentido de respeitar você. Não se divorcie em hipótese alguma. Ore sempre por ele. Você vai santificar o seu marido, você vai santificar a sua esposa. Tirando essas situações que você citou aí agora, o divórcio não deveria ser considerado uma opção por nós. É isso aí, pessoal. Façam sábias escolhas. Vamos procurar e vamos ir até a palavra de Deus para saber qual é a vontade dele, para que possamos viver uma vida também de acordo com o que ele espera de nós. E principalmente uma vida plena, de acordo com os planos dele, que são muito melhores do que os nossos. Amém. Muito obrigada por você ter estado conosco até agora. Pastor Hamilton, muito obrigada por ter aceito o convite mais uma vez, sempre estado conosco, tirar as nossas dúvidas, trazer toda a sua bagagem teológica para nos ajudar a entender a vontade de Deus e qual deve ser a nossa conduta. Obrigada por ter estado com a gente aqui. Foi um prazer conversar mais uma vez sobre a palavra de Deus e sobre o tema da sexualidade. Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui e fique ligado porque nós teremos ainda alguns episódios a serem lançados e ainda não acabou. Você ainda pode tirar as suas dúvidas. Inclusive, se você não viu alguns episódios anteriores e quer ter acesso a eles, dá uma olhadinha lá no nosso canal, lá no Spotify, nós estamos lá. E você pode ter acesso, então, a esses episódios anteriores. Até mais, pessoal. Obrigada por ter estado com a gente até aqui e que Deus te abençoe.